a sentença deve ser justa ou válida? Aquele que se depara com esta questão pende, por impulso, a responder sutilmente, ambos. Quando a análise se aprofunda, em vias de perquirir o fundamento, a sutileza abandona a simplicidade e invoca, pela razão, a complexidade. Afinal, para a sentença ser justa ou válida, precisa ter fundamento jurídico, isto é, adequar-se à lei. Surge uma nova questão. A lei deve ser justa ou válida? Aos leigos, a resposta continua a mesma. Ambas. Contudo, para o jurista e operador do direito, a simplicidade não se aplica à resposta. Daí surgem as diversas correntes e teorias. Dentre tantos, Hans Kelsen ganha lugar de destaque pela profundidade que sua teoria pura do direito galgou no sistema normativo brasileiro. De sorte que, numa primeira leitura por este viés, a resposta seria tão fácil, válida, uma vez que não se questionam os valores por detrás da norma jurídica posta em si, senão a sua produção legislativa. No entanto, esta brevidade traz consigo uma conclusão imprecisa de que Kelsen não se preocupou com a justiça e seus valores. Em verdade, o que fez foi discuti-la em outro contexto. Eis a intenção desta obra, assentar a discussão sobre que pretensa perspectiva Kelsen analisou a justiça. Pois bem, a justiça na perspectiva kelseniana é um pequeno opúsculo que tem a intenção de discutir justamente o tratamento dispensado por Kelsen em sua vasta bibliografia. Na verdade, quem conhece Kelsen superficialmente pensa que ele é autor de uma obra. A obra que lhe deu visibilidade no sistema brasileiro, que é a Teoria Pura do Direito. Ou talvez, quem conheça um pouquinho mais, principalmente dos valores constitucionais que acompanharam Kelsen dentro da sua construção teórica, possa conhecer uma segunda também, a sua construção sobre os tribunais constitucionais, aqueles de superposição aos poderes organizacionais do Estado e que concentrariam em si o critério concentrado de controle de constitucionalidade. Raramente se chega a um terceiro Kelsen, aquele Kelsen preocupado com os valores de justiça que deveriam orientar o legislador na sua produção legislativa. E esse opúsculo vai por esse caminho. A análise de 3 obras traduzidas ao português, na verdade, recompilações de textos que geraram 3 obras de grande envergadura, de grande profundidade. A primeira, em que Kelsen define a justiça, o segundo, que trabalha com o problema da justiça, e uma terceira, inacabada, de forte apego platônico, da filosofia platônica, em que ele discute a ilusão da justiça. Essa obra, na verdade, ela bem sutilmente, singelamente, resumidamente, envereda por 3 partes. A primeira, de fixação do pensamento kelseniano, ou seja, a experiência do homem comum, Hans Kelsen, num contexto específico histórico. A segunda, as bases teóricas e as principais consagrações na sua teoria pura do direito, especificamente a definição do princípio da pureza e do princípio da norma hipotética fundamental, para depois jungir a experiência de vida e a base sólida teórica de Kelsen, a sua divagação acerca da justiça, a relativização da justiça. E assim se fez discutindo justamente a percepção kelseniana sobre esse ponto. Primeiro, discutindo o que é a justiça. Segundo, qual é o problema da justiça. E o terceiro, qual é a ilusão da justiça. Para concluir o porquê que Kelsen cria um embate fundamentado de grande argumentação contra o direito natural, que lhe conferiu a alcunha de pai do positivismo jurídico contemporâneo. Contemporâneo esse entendido como a teoria mais sólida, formulada no início do século XX. Encontra-se aqui também uma teoria sucessora, uma leitura muito breve do que diz Alf Ross. Pois bem, esse livro, para quem pretende entender o pensamento kelseniano, principalmente aonde que ele aloca a justiça em sua teoria, é de fundamental leitura. Pois bem, leiam, discutam, critiquem e, enfim, vamos pensar a justiça.